os nossos pontos concretos de esforço. São todas, assim, ferramentas que nos ajudam a discernir, a acolher, a abrir espaço dentro de nós à ação do Espírito Santo de Deus. Quem podia imaginar? A minha saudação, paz e bem a todas as equipes de Nossa Senhora. Eu sou Frei Levi, chegando uma vez mais neste mês de janeiro do ano de 2026. Estamos ainda no modo stand-by, pelo menos na nossa caminhada equipista de base, né? Mas já se movimenta aí também os aquecimentos para o nosso ano de 2026. O livro O Tema, os assuntos, a organização, enfim, o mês de janeiro dá uma estacionada, mas só para refazer, né, as bobinas, por assim dizer, e a partir daí a gente começar a caminhar. Eu estou chegando uma vez mais esse mês para a gente conversar e manter assim também o nosso contato, a nossa comunhão equipista. Por isso, uma saudação toda especial aos nossos conselheiros, sacerdotes, acompanhantes espirituais também. Quero saudar nosso casal provincial, Marli e Orlando, o nosso casal regional, Eliane e o esposo dela, ali de Cascavel, e também o nosso casal do setor Toledo, que é aqui a Cassiana e o Vanderlei. E evidentemente que a gente acaba acessando e entrando em outros lares e corações. Por isso a minha saudação a todos nesse dia, nesta nova semana de janeiro. Gente amiga, o que nos impulsiona neste tempo sempre é a liturgia, de modo especial para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual, nossa caminhada espiritual não para. A igreja, como mãe e mestra, nos orienta pela liturgia, e aí pelas redes sociais são muitos que incentivam, motivam para que continuemos a nossa caminhada, não é? Nossa caminhada, em primeiro lugar, batismal, depois outras vocações vão se incorporando aí. Mas a nossa específica é justamente esse chamado a sermos equipistas, não é? Olhando um pouquinho para o nosso dia a dia, os grandes temas que nos rodeiam, eu gosto sempre de pensar um pouquinho na mística, esta força, a importância dela, né? A mística é como se fosse a nossa alma, aquele princípio que anima toda a nossa caminhada. Então lembremos-nos sempre de alimentar a mística, esse contato muito pessoal, esse contato muito íntimo e familiar com Jesus, porque é dali que é a fonte, e é dali que brota toda a nossa força, tá? E, evidentemente que para a gente caminhar bem, com segurança, com direção, lembremos-nos da nossa regra de vida, porque é ela que vai dar-nos, assim, passos acertados, uma disciplina, um ritmo, eu diria assim. Então, a importância da mística junto à regra de vida vai, de fato, nos atualizando, né? E, principalmente, eu diria assim, que a mística e a regra de vida, ela ajuda a evitar duas coisas muito venenosas e que vão entrando dentro de nós muito sutilmente, que é a moleza, o relaxamento ou a rigidez, não é? Então isso dá um equilíbrio para nós, especialmente a mística e a regra de vida. Falando um pouquinho ainda mais, eu quero trazer aqui presente os nossos pontos concretos de esforço, que é uma dedicação. Os pontos concretos já falam, né? Esforço, porque exige de mim uma dedicação, e todo fruto é saboreado, de fato, quando existe uma dedicação na oração conjugal, na oração pessoal, no diálogo, né? E aqui, falando de diálogo, a gente lembra imediatamente do grande ponto concreto de esforço, que é o dever de sentar-se. Ainda acrescentaria, sim,
na leitura da Palavra de Deus, a meditação da Palavra de Deus, e aí para frente, durante o ano, é claro, o nosso retiro anual também. E são todas, assim, ferramentas que nos ajudam a discernir, a acolher, a abrir espaço dentro de nós à ação do Espírito Santo de Deus. Todos os elementos pensados pelas equipes de Nossa Senhora e que ao longo dos anos foram assim qualificados, melhorados, eles são apenas e somente instrumentos, meios que nos preparam interiormente, onde a graça e a ação da graça, mais ainda, vai operar. Tá? Então lembremos-nos da mística, a nossa regra de vida, os pontos concretos de esforço, modo especial aí, o dever de sentar-se. Ele é essencial do meu ponto de vista, não só para a gente fazer os pontos concretos, mas para estabelecer entre o casal um diálogo, uma transparência, uma comunhão de vida mais profunda, onde eu tomo conhecimento do esposo ou da esposa e a partir desse conhecimento a gente possa caminhar melhor, possa caminhar juntos de uma forma muito profunda, tá? Evidentemente que as equipes Nossa Senhora, também como um todo, ela é um meio, também ela é um instrumento e não um fim. Tá? Então, as equipes de Nossa Senhora não querem se colocar na igreja como o melhor movimento de todos, o mais santo, o mais perfeito, absolutamente. O melhor movimento na igreja é aquele que coloca-se a serviço. E custa, né, gente? Arranjar tempo. O que mais nos santifica é justamente o serviço. Tá? E temos, às vezes, que conciliar uma tremenda agenda, mas salvemos esta convicção, este valor do serviço. Tá? E aliás, né, é cumprindo bem a sua missão que nós vamos ajudar a nossa igreja. Tá? Evidentemente que... para que é as equipes de Nossa Senhora como meio e instrumento? Para a santidade. Né? Para a santidade. Essa é a nossa meta maior. Tá? E na santidade, nós acreditamos que é ali que nós podemos viver o amor entre casal, família, entre equipe e a comunidade também. É como se fosse uma entreajuda. Tá? E agindo dessa maneira, nos tornamos sinais de Cristo no mundo. Papa Francisco, saudoso, né, falava de sinais de esperança, que sejamos sinais de esperança. E o casal também se apresenta como sinal, não é? O casal que se doa um ao outro e para a equipe, para a igreja, a comunidade, como Cristo se doou à igreja, buscando viver o evangelho no seu dia a dia e testemunhando o ser cristão na família e na sociedade. É interessante que umas pessoas elas têm uma sensibilidade de quando olham um casal, ou ele ou ela, o esposo e a esposa, já conclui algo diferente. É uma intuição quase que espiritual, uma sensibilidade espiritual de falar ali é um equipista. Né? O equipista autêntico, né? Ele tem um perfil, ele não nega. Isso é muito bonito, né? Então o casal também é chamado a ser sinal da presença do reino de Deus como equipista. E por fim, eu diria assim, pensemos um pouco na nossa vocação e na nossa missão também. O chamado para ser fermento renovador na família e na sociedade, evidentemente sempre com a graça de Deus. Tá? Muita coisa nós conversamos aí hoje, né? Mística, a regra de vida, os pontos concretos, as equipes que é só um instrumento, o casal como sinal também do reino de Deus, e vocação e missão nesta sociedade que nós vivemos e atuamos. Lembremos-nos dessa maravilha toda, né, desse conteúdo espiritual belíssimo e procuremos permitir e acolher em nós toda essa riqueza para que ela também nos ajude disciplinarmente a crescer, a amadurecer e assim por palavras e gestos a gente possa anunciar o melhor de tudo e de todos, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu te desejo uma boa semana, um bom descanso ainda, muita gente de férias, viajando, recebendo e fazendo visitas.
Isso tudo faz parte da nossa caminhada. Que Deus te abençoe nessa nova semana. Você que está aí à frente das equipes, não é? Peça a graça de Deus para fazer um bom serviço, um bom trabalho neste ano na sua função. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.